Olá! O programa Líderes Empreendedores da Semana conta hoje com a presença de Sabina Fur, diretora da revista Sabores do Sul. Olá, Sabina. Olá, Joelma, muito obrigada pelo convite de participar. Olá, público que nos assiste pela NET Novo Hamburgo. Hoje, então, tu sai um pouquinho dos bastidores, né? Jornalista de profissão e também empreendedora. Então, nossa convidada do programa para contar como iniciaram as atividades da revista. Pois bem, a revista Sabores do Sul, agora em outubro, ela está completando 5 anos. Então, foi uma... Hoje em dia, na linha editorial, é sempre um pouco complexo, assim, tu conseguir manter um veículo independente, digamos assim, onde tu não tem um patrocínio externo, tu não tem nada por trás. Então, essa linha de empreendedorismo, assim, tu sair de uma redação, que foi meu caso, que iniciei trabalhando em redação como jornalista e partir para o lado, digamos assim, de trás ainda, do sindicato dos jornalistas para o sindicato patronal, digamos assim, é complexo, assim. Foi uma experiência incrível para mim. Está sendo até hoje, é todo dia um aprendizado diferente, assim, essa proposta da revista, assim, que nesse período todo que a revista existe, há 5 anos, a gente viu vários títulos que surgiram e que tentaram ficar no mercado e não conseguem. Então, é uma batalha diária, assim, digamos assim. E nessa área, né, a proposta da revista, porque ela tem alguns diferenciais, isso já está sendo apontado até pela longevidade dela, mas o que tu poderias colocar assim da ideia do porquê Sabores do Sul, desde o início ela tem esse título? Na verdade foi assim, a revista, eu trabalhava no jornal NH, que depois a gente comenta mais sobre isso, e daí quando eu saí do jornal, queria abrir alguma coisa, aquela história, tu sai do veículo, sempre tive a ideia de ter um veículo próprio, trabalhando na linha de jornal, que sempre foi o que eu gosto de fazer, de texto. Então, um dia eu estava aí, vamos jantar fora, vamos almoçar fora, e daí ficava aquela coisa, sempre os mesmos lugares. Onde é que a gente vai? Vamos tal restaurante, tal. Mas de novo. Então, foi aí que surgiu a ideia de lançar um veículo, que inicialmente, até essa história é engraçada, inicialmente seria um guia de gastronomia, onde a gente faria, inicialmente tinha o nome de Sabores do Vale, porque seria um guia por estação do ano, onde a gente revelaria, assim, dicas de locais para almoçar, jantar no Vale dos Sinos. Acontece que a revista ia sair em setembro, a revista da primavera, a primeira, iniciando a Sabores do Sul. Sabores do Vale, no caso, na época. Acontece que a gráfica, era período de eleição, estava cheia de trabalho, foi deixando a nossa para depois, a revista saiu em outubro. Ia sair em outubro. Como é que eu vou lançar um guia da primavera em outubro? Ficava meio sem nexo. Daí, por isso, por erro da gráfica, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com uma ideia de uma revista. E foi aí que então virou revista. Então, durante 6 edições, ela foi Sabores do Vale, só com circulação no Vale dos Sinos, com a ideia de mostrar a gastronomia do Vale dos Sinos. Só que, como o setor gastronômico é tão rico, a gente foi... Até então eu não tinha noção nenhuma do setor, a não ser a parte de ir frequentar restaurantes. Assim. A gente viu que era tão rico a parte gastronômica, tanto cultural, quanto assim, de inovações que vinham de fora, que não, o Estado merece alguma coisa nessa linha. Então ela mudou de Sabores do Sul, de Sabores do Vale para Sabores do Sul e passou a circular mais no estado inteiro. Assim. Então o que foi? A gente saiu do Vale dos Sinos, que como estratégia de marketing, assim, a gente não tinha inicialmente uma grande tiragem para conseguir atingir o estado inteiro. Então vamos iniciar para o Porto Alegre. Porto Alegre é muito grande, mesmo assim tu precisa de uma estrutura de distribuição, de comercial, de redação para dar conta de Porto Alegre sozinha. Então a gente iniciou do Vale dos Sinos para a Serra. Então a gente focou Gramado e Canela, que na verdade é uma vitrine gastronômica do estado. Então assim, tu estando em Gramado e Canela, as pessoas te conhecem de Gramado e Canela, ali daquela região, Nova Petrópolis, fica mais fácil tu ir conseguindo. Então a gente iniciou aos poucos, assim, não adiantava no primeiro mês ou iniciar com uma revista com circulação de 20 mil exemplares, não sei o quê. No segundo tu não aguenta, porque a impressão é muito cara. A gente tem o custo de impressão, tu corta salário, tu corta aluguel, mas a impressão não consegue reduzir muito o custo se tu quiser manter um veículo de qualidade visual. Então foi assim, então o nosso foco foi gastronomia, desde então, justamente por quê? Porque a gente viu ali um nicho de mercado. O que tinha, assim, na época, a Zero Hora tinha o caderno de gastronomia, o NH não tinha, o NH tinha 40 anos, eu trabalhei, ela não tinha caderno de gastronomia até então.
nunca deu o espaço que o setor precisava. Então a gente é um setor rico, o setor de alimentação, tanto fora do lar quanto no lar, que esse movimento vem crescendo muito. Não está na hora do Estado ter um espaço para se divulgar em relação a isso, porque até então o que tinha surgido eram veículos nacionais, né? E alguma outra revista que tem um especial dentro. Então foi aí. Daí essa etapa de começar, tu segmentar a coisa é mais complexa, porque tu inicia ali, digamos assim, tu limita o teu campo de publicidade também. Tu limita de atuação, de foco, tu tem que descobrir um foco novo. Então, isso no início é muito difícil. Então, a gente atribui assim, a esses 5 anos, digamos assim, humildemente falando, que eu acho que a gente conseguiu entender o setor e consegue ser meio que o representante dele nessa linha, assim, sabe? Então, foi mais ou menos isso, assim, esses 5 anos. Assim. E tu és jornalista de formação e a veia empreendedora, porque tem toda a questão da gestão. Então, todas essas estratégias, a localização, os pontos a atingir, público a atingir, também demandou algum conhecimento, pesquisa. Como é que foi? Como é que foi isso? Foi assim, eu comecei a trabalhar no jornalismo antes de começar a faculdade. Assim. No jornal, eu morava em Estância Velha, e na cidade tinha um jornal chamado Jornal Estância Velha, que ia iniciar sendo um jornal diário, até então era um jornal semanal. Daí eu conhecia lá a gerente na época, porque naquela época eu tinha 17 anos, querendo o primeiro emprego, fui lá me oferecer para trabalhar. Então eu ia ser uma office girl, digamos assim, no jornal. Acontece que daí era jornal diário, precisava de mais gente, eu fui começando a trabalhar na redação, fui gostando, estava terminando o 2º grau, ensino médio. Vou fazer vestibular. Cheguei a fazer vestibular para análise de sistema, nada a ver comigo. Cheguei a fazer para direito, e daí chegava na hora de fazer, desistia, enfim, não passei. Resolvi assumir o lado de jornalismo, fiz vestibular para jornalismo, passei e comecei a trabalhar. Então, assim, eu trabalho na área já há quase 15 anos, não chega mais ou menos por aí. Daí trabalhei 5 anos nesse jornal, um jornal diário, onde tu aprende a parte desde redação, foto, diagramação. Isso foi uma grande escola. Daí saí dali, mesmo antes de estar formada, fui para o Grupo Sinos, onde eu fiquei 5 anos, era repórter de geral no grupo. Até durante nessa época a gente teve experiência em rádio, porque trabalhava na ABC, na época do outro jornal, na Rádio Líder, que também tinha esse trabalho. No próprio grupo, teve uma época que o grupo fez uma parceria com a Band, eles criaram o Repórter Sinos Band, que era dentro do Grupo Sinos, tinha uma redação que passava boletins e inserções dentro dos jornais da Band. Então eu apresentava ao vivo, então foi uma experiência legal de TV, mas sempre gostei dessa parte de escrita, assim, sempre foi o que mais me chamou a atenção. E quando eu saí do grupo, como eu falei, eu queria iniciar um negócio próprio, mas não tinha noção nenhuma do que fazer. Então eu entrei, vou começar a dar uma olhada. Então eu entrei naqueles sites do Sebrae, e que diz, tem aqueles cursos online que tu faz. Eu lembro que do curso era, vou me inscrever, Iniciando um Pequeno Grande Negócio, era o nome do cursinho online que a gente fez, que era passo a passo, como é que tu fazia a pesquisa de mercado, a necessidade, como calcular custo. Então, eu comecei a pesquisar por mim mesma, assim, entrei, fiz o curso esse, li alguns livros, me informei. Então, a gente falou, vamos iniciar fazendo uma coisa voltada para gastronomia. Justamente, já foi uma análise de mercado de que não existia nada específico no estado. Então, iniciou mais ou menos assim, só que até hoje é um aprendizado para mim direto, assim, essa parte que eu não entendo, não é assim natural para mim, essa parte de administração, de foco. Mas esse cursinho que eu te falei que eu fiz basicamente foi muito importante, porque aí tu teve uma análise assim, de saber ter a noção de que não adianta tu iniciar umas primeiras edições com 20 mil exemplares se tu não vai conseguir ter o patrocínio suficiente para manter isso. Então, a gente até, a revista Sabores do Sul, ela até teve um período que ela foi mensal. Então, o que a gente fez? Hoje ela é Hoje ela é bimestral. Ela é bimestral. E o que acontece? A gente... tudo é questão de análise assim, interna do produto que tu está trabalhando, do setor que tu está tentando representar, de conseguir estar por dentro disso. Então, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu converso com muita gente relacionada à gastronomia, ao setor de restaurantes, a fornecedores. Então, estou sempre pesquisando dentro do assunto. Porque, apesar de eu não saber, tipo assim, a pessoa pergunta, mas tu não sabe cozinhar? Que é incrível isso, todo mundo é Sabores do Sul, mas tu não cozinha? Relativamente, digamos, não.
não sou uma ótima cozinheira, mas eu trabalho muito dentro do setor em termos de pesquisar, de frequentar os restaurantes, de conhecer os chefes, de saber quem são os fornecedores, de estar por dentro do setor que tu está trabalhando, sabe? De reconhecer eles, de ver as dificuldades, as necessidades. Isso que é importante para quem quer ter um negócio. Sim, até essa pesquisa em loco em mesmo. loco, de conhecer, de ir atrás disso. Então, a revista entrou justamente nisso, assim, na valorização de um setor que até então